2024 foi um ótimo ano para o gênero do horror, com filmes como Substância, A Primeira Profecia, Longlegs, Strange Darling, Oddity, Alien Romulus, isso só para citar alguns de cabeça. E com o ano chegando ao fim, a gente já começa a olhar para 2025. E olha galera, tem bastante coisa legal e interessante vindo por aí, viu? E na pesquisa para esse vídeo eu separei mais de 20 filmes e algumas séries pra gente colocar no radar. E se você não me conhece, eu sou o William e este é o canal Fanzine, onde eu falo um pouco sobre livros e muito cinema de horror. Então fica aí comigo até o final pra gente dar uma olhada no que virá para nos assombrar aí no próximo ano. Bora lá. E galera, eu separei os títulos da seguinte maneira. Alguns que saíram em 2024 foram exibidos em festivais, por exemplo, mas que só vão chegar em circuito público agora em 2025. Outros que estão sendo lançados agora no final do ano, mas que chegam pra gente no começo do próximo ano. Os que já possuem data confirmada, tanto lá fora quanto aqui, eu vou deixar na tela pra vocês. E os que apenas possuem uma previsão de lançamento. Lembrando que essas datas podem mudar e que também aí no decorrer do ano vão surgindo outros filmes, beleza? Então, sem mais delongas, eu não podia deixar de começar por esse, que era talvez um dos mais esperados. Nosferatu, o remake do clássico de 1922, comandado por Robert Eggers, de A Bruxa, o Farol, chega pra gente já no comecinho do ano, dia 2 de janeiro. Inspirado em Drácula, o filme conta a história do Conde Orlok, um vampiro milenar que se apaixona por Ellen, uma jovem noiva e atormentada. O longa é descrito como um conto gótico de obsessão, e o elenco tá cheio de gente boa, como Bill Skarsgård, o Pennywise de It, Nicholas Hoult, o Fera do X-Men Primeira Classe, William Dafoe, que interpretou o ator que faz o vampiro na versão clássica, Max Schreck, no filme A Sombra do Vampiro de 2000, e Lily Rose Depp, como a jovem Ellen, que está sendo elogiadíssima no papel. E a reação da galera aí, de quem já viu o filme, o pessoal da crítica, especializado e tudo mais, é de que o filme é assustador e diabólico, com alguns chegando até a dizer que é um remake perfeito. Bom, vindo de Eggers, né, eu não duvido nada. Vendo pelo trailer, já dá pra sentir a mão do diretor ali. E ele também, em suas outras obras, né, já provou que tem tudo o que Nosferatu precisa. E aí, ansiosos? Eu tô. E de monstro pra monstro, tem um outro que também vai ganhar um remake em janeiro, é Lobisomem. Dirigido por Lee Whannell, de O Homem Invisível, e com Julia Garner no elenco, o filme conta a história de um homem que tenta proteger a sua família de um perigoso lobisomem durante uma noite de lua cheia. Mas no decorrer disso tudo, ele será ferido, e o que antes era proteção pode se transformar em uma ameaça. O título, que é uma reimaginação do clássico The Wolfman, de 1941, chega pra gente no dia 16 de janeiro de 2025. Curiosidade é que o longa era para ser estrelado por Ryan Gosling, que teve que abandonar o projeto por conflitos de agenda. Nesses filmes de lobisomem, eu sempre fico curioso para ver a transformação do bichão. Conta aí pra mim, qual que é a sua preferida do cinema? Pra mim é Lobisomem Americano em Londres. Isso me lembra também que eu preciso fazer o meu top 5 filmes de lobisomem, mas vou fazer. E falando em lobisomens, Werewolves, lobisomens. Estrelado por Frank Grillo, o Ossos Cruzados dos filmes do Capitão América da Marvel, o título, que mistura ação e terror, narra a luta de dois cientistas para parar uma mutação iniciada um ano atrás em um evento de superlua. No fenômeno que ativou os genes lupinos na galera, um caos se instalou, matando quase 1 bilhão de pessoas naquela noite. E adivinha, ela vai acontecer de novo. Esse é daqueles filmes que eu torço pra pelo menos ser divertido, mas tem uma chance de bomba no ar. Vamos ver. Werewolves, que estreia agora dia 6 de dezembro de 2024, não tem data ainda oficial para chegar no Brasil, mas provavelmente chega em 2025. Agora, saindo dos licântropos, mas continuando nas maldições, The Damned, Amaldiçoados. Primeiro longa do diretor Thordur Paulson, mais conhecido pelo seriado O Assassino de Valhalla, da Netflix, promete unir folclore e terror psicológico em uma história de sobrevivência. Enquanto testemunham o naufrágio de um barco estrangeiro, Eva e outros habitantes de um posto isolado de pesca na Islândia precisam decidir se poupam recursos em um tenebroso inverno ou se resgatam a tripulação naufragada.
Com a decisão tomada e atormentados pela culpa, a comunidade enfrenta consequências e começa a achar que todos estão sendo punidos pelas suas escolhas. O longa foi exibido em festivais, agora em 2024, e tem a sua estreia internacional marcada para 3 de janeiro. Outro que também já foi exibido por aí, e é de um cara bem conhecido e que chega pra gente também agora em 2025, é O Senhor dos Mortos. Dirigido por David Cronenberg, dos clássicos A Mosca, Videodrome e do recente Crimes do Futuro, Senhor dos Mortos conta a história de Karsh, um empresário enlutado que constrói um dispositivo que permite aos vivos monitorar seus entes queridos em suas mortalhas. Em uma noite, vários desses túmulos são violados, inclusive o da sua falecida esposa. O filme é descrito como um thriller psicológico que explora os limites do luto, da tecnologia e da obsessão, revelando como o desejo de se conectar com aqueles que perdemos pode se transformar em um labirinto de mistérios e revelações perturbadoras. O longa tem tido uma recepção meio mista aí da crítica e tal, mas é Cronenberg, né? Tem todo aquele lance de orgânico do corpo, né, da tecnologia, o famoso body horror que ele tanto emplacou, né? Então, veremos. Agora um slasherzinho, pra gente não perder o costume, né? Heart Eyes. Produzido pela Spyglass, equipe responsável pelos últimos filmes da franquia Pânico, Heart Eyes é descrito como uma comédia romântica com horror. Na história do longo, tal assassino dos olhos de coração, que anda massacrando casais de namorados, confunde 2 colegas de trabalho com suas próximas vítimas. E agora eles passarão a noite do Dia dos Namorados lutando por suas vidas. Será que vai dar namoro isso aí? Esse é tipo o Dia dos Namorados macabro, feriado sangrento, Dia do terror. Espero que pelo menos seja divertido. E falando em diversão, o próximo também parece que vai misturar umas estranhezas com um tom meio de comédia. Ao misturar Stephen King com Oz Perkins, o diretor de Longlegs. É, isso mesmo, eu tô falando de The Monkey. A adaptação de uma história curta de King, publicada originalmente em 80 e revisada na antologia Tripulação de Esqueletos de 85, o filme conta a história dos gêmeos Bill e Hal, que ao encontrar no sótão um velho macaco de brinquedo do pai, iniciam uma série de estranhos e bizarros acontecimentos. Os dois então se desfazem do boneco e seguem suas vidas. Mas depois de anos afastados, eventos estranhos começam a acontecer ao seu redor novamente, e os irmãos precisam se reunir para destruir de uma vez por todas aquele mal, antes que todos que amam morram. Crianças, algo maligno, reencontros, e disso uma salvação contra o mal. É o puro suco do Stephen King, e a gente adora. Ainda mais com a pegada sinistra de Oz Perkins, com um toque estranho de bizarrice e humor. E o filme ainda conta com Elijah Wood no elenco e produção de James Wan. Anota aí, estreia dia 20 de fevereiro. E falando em estranhezas, que tal um terror de Steven Soderbergh? Presence. Ao se mudar para uma nova casa, uma família começa a ficar convencida de que existe uma presença maligna o cercando, e o alvo principal dessa força sobrenatural parece ser a jovem Chloe. Dirigido por Steven Soderbergh, de 11 Homens e um Segredo, Magic Mike e Traffic, o longa ainda conta com Lucy Liu no elenco. A estreia do Brasil está prevista para 6 de março de 2025. Um filme de casa mal assombrada com Soderbergh na direção. Eu sempre falo que ele faz uns filmes mais mainstream para poder pegar uma graninha ali, para poder fazer uns projetos mais indies, mais pessoais. E olha, o filme causou um certo alvoroço quando foi exibido em Sundance, no festival, com diversos espectadores saindo da sala dizendo que ele era muito intenso. Será? Vamos ver. E o nosso próximo da lista é um reencontro. Sinners. Pecadores. O diretor de Pantera Negra e Creed, Ryan Coogler, se reencontra com Michael B. Jordan, com quem trabalhou em ambos, para contar a história de 2 irmãos gêmeos que decidem deixar suas vidas conturbadas para trás, retornando à cidade natal para recomeçar tudo. Só que ao chegar lá, eles vão descobrir que um mal maior está à espera deles para recebê-los de volta. Além de dirigir, Coogler escreve e produz o longa, e Jordan interpreta ambos os irmãos. O filme foi descrito como um filme de terror de época, já que a história se passa nos anos 30, durante a segregação racial. Eu acabei vendo do que parece se tratar o filme, mas eu não vou contar aqui porque pode ser um spoiler. Mas no trailer já dá pra sacar o simbolismo dessa ameaça sobrenatural, talvez, com toda a questão racial também envolvida. Tem tudo pra ser um filmaço no melhor estilo Jordan Peele. Pecadores estreia dia 7 de março nos Estados Unidos, e tudo indica que chega aqui no mesmo mês. Aqui, galera, a gente entra numa região meio cinza, de alguns filmes que já temos algumas informações, alguns que já tem teasers, posters, e outros que não
não temos nada além de uma previsão de data de lançamento. E vamos falar também de algumas séries. Mas antes eu vou te pedir para deixar aquele like no vídeo que ajuda a gente bastante. Considere também se inscrever no canal para assistir outros conteúdos como esse. E olha, 2025 já tem muita coisa legal, coisa especial aí sendo gravada pro próximo ano, tá? Então também não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Aproveita também e me segue lá no Instagram, onde eu tô postando alguns conteúdos exclusivos por lá, beleza? E no final desse vídeo, deixa comentado pra mim aí qual filme que você ficou mais ansioso pra ver, vamos trocar uma ideia. Mas voltando, o primeiro dessa parte é uma adaptação de game virando filme e que chega pra gente em abril, Until Dawn. Um grupo de amigos passa um final de semana em uma estação de esqui para comemorar o aniversário do desaparecimento de um deles, mas coisas estranhas começam a acontecer e eles percebem que não estão sozinhos. O título adapta ao jogo de mesmo nome lançado em 2015, onde você, por meio de uma narrativa interativa, escolhe os caminhos que a história vai tomar. O game, por sinal, é bem legal, é no estilo do recente The Quarry e do ótimo Detroit Become Human. Não sei o quanto de novidades o filme vai conseguir trazer ali pra trama, porque uma coisa é jogar, interagir e escolher o rumo das coisas, outra coisa é você só ficar assistindo. Mas pra quem não conhece o game, podem esperar por plot twists. Outra coisa interessante é que no jogo o elenco de personagens pra captura ali de movimentos já era interpretado por atores. Os mais conhecidos talvez sejam Rami Malek, o Freddie Mercury do filme do Queen, e Hayden Panettiere, de Heroes, e que recentemente apareceu na franquia Pânico. O longa é dirigido por David Sandberg, de Annabelle 2 e Quando as Luzes se Apagam. Esse segundo, inclusive, eu indiquei na última lista de Halloween que eu fiz, e eu indiquei também o curta, né, de que o filme tem origem, no Top 10 Curtas de Horror Parte 1, vou deixar o card aí pra vocês. Until Dawn chega nos cinemas dia 25 de abril de 2025. E já pode ir preparando a dancinha, porque ela voltou. Megan 2.0. Depois de ter a sua estreia adiada de janeiro para maio e agora parece que ele será lançado em junho, o que sabemos sobre a continuação do filme da boneca assassina é que teremos o retorno de Gerard Johnston na direção, contando novamente com o roteiro de Akela Cooper. No site do IMDb, o plot do filme é descrito como em segredo, então não sabemos sobre o que o filme se trata diretamente. Em uma matéria do portal Omelete, eles escrevem que na trama, um homem adquire um androide para lidar com a perda de sua esposa, e na tentativa de transformar o autômato em uma parceira ideal, ele acaba transformando o robô inofensivo em uma alma gêmea mortal. Mas sobre esse plot, eu acredito que na verdade ele é sobre um spin-off chamado Soulmate, que terá a atriz Lily Sullivan como protagonista, mas que só deve sair em 2026. Então acho que a matéria deu uma confundida nas coisas ali. Então, sobre Megan 2.0, a continuação, a gente ainda realmente não sabe do que se trata. Então vamos esperar aí por 16 de maio ou 27 de junho de 2025 para descobrir. Mas logo devem surgir novas informações. Mas essa continuação que eu vou falar agora, que é a terceira parte dessa franquia, sai em junho. Extermínio 3. Com os retornos de Danny Boyle na direção e Alex Garland de Guerra Civil no roteiro, ambos do primeiro filme, Extermínio 3, apesar do nome, não é uma sequência direta do segundo título da franquia, mas sim do primeiro, e promete ser também o início de uma nova trilogia. Como o título original nos conta, a trama se passa 28 anos depois dos acontecimentos do primeiro, mas infelizmente não temos maiores informações sobre o roteiro. Cillian Murphy, que estrelou o Extermínio em 2002, não retorna para este, mas deve aparecer no próximo e ser o centro da terceira parte dessa nova trinca de filmes. Originalmente o longa era para ser chamado de 28 meses depois, para continuar a sequência, né? 28 dias, 28 weeks, né? 28 semanas, 28 meses. Mas demorou tanto que os caras decidiram batizar como 28 anos depois. Outra curiosidade é que foram utilizados iPhones 15 adaptados para as filmagens. Assim, Extermínio 3 se tornou a produção mais longa a ser realizada utilizando smartphones. Quanto à estreia, ela está prevista para 19 de junho de 2025. Agora, aproveitando que tivemos algumas informações aí, vamos falar de algumas séries. E a primeira é Alien Earth.
A série que traz o xenomorfo mais famoso dos cinemas pra Terra e pra TV se passa no ano de 2120, ou seja, 2 anos antes do primeiro filme da franquia Alien, o Oitavo Passageiro. O que sabemos da história até então é que uma misteriosa nave espacial cai na Terra com uma jovem, e um grupo de soldados faz uma descoberta que os coloca cara a cara com a maior ameaça do planeta. A produção é uma criação de Noah Hawley, responsável por Fargo, que disse que, depois de ter conversado com Ridley Scott, o criador da franquia, decidiu se afastar das origens de arma biológica apresentadas nos prequels e se aproximou mais do retrofuturismo dos filmes clássicos, assim como Alien Romulus fez. E falando em Alien Romulus, uma possível continuação já está sendo produzida, com possível retorno também do diretor Fede Álvares. Alien Earth, a série, estreia no Disney+, provavelmente entre junho e setembro do próximo ano. Outras séries que também chegam em 2025 são Stranger Things, 5ª e última temporada. A 5ª e última temporada promete o confronto final com o vilão Vecna, assim como a conclusão e o desfecho da história como um todo. A Netflix promete que essa será a maior em escala e melhor temporada da série, com todo mundo reunido em Hawkins, incluindo os 4 originais, Will, Mike, Lucas e Dustin, assim como Eleven. E também teremos foco na história de Max, já que seu destino ainda é incerto. Outra informação é que os 8 episódios da temporada serão mais longos que o habitual, sendo comparados aí em tempo de duração como 8 filmes. Stranger Things 5ª temporada ainda não tem uma data oficial de lançamento, mas chega em 2025. Provavelmente. Outra que provavelmente chega é a 3ª temporada de The Walking Dead Daryl Dixon. Logo depois do final da 2ª temporada, a AMC já mostrou um trailer da 3ª, mostrando Daryl em novos lugares, encontrando novos grupos e um ambiente mais deserto, lembrando algo como um western, e parece que já tem uma 4ª temporada no gatilho. Eu confesso que eu não acompanho esses spin-offs, mesmo a galera falando que alguns são bons. Eu não acabei nem de ver a série base. Eu gosto muito dos quadrinhos, e quando eu comecei a ver a série e eu percebi que a produção pra TV começou a distanciar um pouco dos originais, né, dos comics, eu larguei mão. Mas tá aí, The Walking Dead Daryl Dixon, provavelmente em 2025, 3ª temporada. Agora um que eu acompanho e gosto muito, e lembrei aqui que chega agora, né, a 2ª temporada, no caso, chega agora logo no comecinho do ano. E sim, eu sei que não é bem um terror, mas tem todo um clima de thriller, mistério e tudo mais. Ruptura, 2ª temporada. Como o teaser trailer já nos dá pistas, vamos continuar o nosso mergulho nessa mistura de drama, humor e suspense, com Mark e seus companheiros descobrindo que mexer com a barreira da ruptura pode ter terríveis consequências. E galera, sério, se você não viu a 1ª temporada de Ruptura, veja, tá no Disney+, e é muito boa. Outra que eu quero ver também, de um universo que eu gosto muito, é It, Welcome to Derry. A série é um spin-off prelúdio para os acontecimentos narrados nos 2 longas It, baseado em um clássico do escritor Stephen King. A trama acontece no passado da cidade de Derry e irá contar as origens da criatura conhecida como Pennywise e como ela chegou à Terra, iniciando uma jornada maligna contra as crianças do local. O diretor dos longas, Andy Muschietti, retorna no comando de alguns episódios, assim como Bill Skarsgård no papel do palhaço Pennywise. A série, produzida pela HBO, deve chegar no Max, no streaming Max, e também deve estrear após a 2ª temporada dessa outra grande série, que chega no 1º semestre. The Last of Us, 2ª temporada. A 2ª temporada, que será mais curta, irá adaptar uma parte do 2º jogo da franquia, que é maravilhoso. A HBO já confirmou uma 3ª temporada mais robusta para concluir a trama. Vamos continuar acompanhando a jornada de Ellie com um salto no tempo, com velhos e muitos novos personagens surgindo. Não sei até onde essa 2ª temporada irá abordar, do game, mas podem esperar acontecimentos trágicos, emocionantes e muita violência. Eu tô muito ansioso para ver o arco da Abby na série. A 2ª temporada de The Last of Us deve chegar entre março e junho de 2025. Agora, voltando para os filmes, quero trazer aqui para vocês um filme coreano, doideira, muito promissor, que estreia lá fora em 2024, que provavelmente chega pra gente em 2025, The Devil's Stay. Na trama do longa, a filha de um cardiologista, depois de apresentar estranhos sintomas e de tudo que era possível ser feito,
acaba morrendo em uma espécie de ritual de exorcismo. Mas 3 dias depois, no meio de seu funeral, o corpo da menina parece despertar, mas possuído por uma força demoníaca, que transforma tudo em uma verdadeira batalha entre céu e inferno. Um suspense de horror com toques sobrenaturais que aborda perda, fé e forças sombrias. Confesso que esse aqui, pelo trailer, eu fiquei muito curioso pra ver, ainda mais do excelente sul-coreano Exuma, né, de 2024. Agora vamos com 2 títulos que já foram exibidos em festivais e que provavelmente chegam pra gente em 2025. Frauaka. A diretora Aislinn Clarke, do elogiado The Devil's Doorway, volta para o seu segundo longa mergulhando no folclore irlandês, no melhor estilo Midsommar. Na trama, uma estudante de cuidados paliativos encara seu passado sombrio ao ter que cuidar de uma senhora em uma afastada vila rural. Um misto de terror psicológico com elementos sobrenaturais. Alguns dizem que o longa é mais do que um filme de terror, é também um olhar profundo sobre as raízes culturais e políticas da Irlanda. Parece ser bem interessante, né? E o segundo é Replicator. Um jovem defensor público investiga a súbita transformação moral dos criminosos de uma pequena cidade, descobrindo forças sobrenaturais sinistras em um caminho angustiante para a redenção. Pelo trailer, a bagaceira vai correr solta, no melhor estilo Lovecraftiano. Duvidoso? Com certeza. Vamos ver? Certamente. Agora um reboot. E olha, não é qualquer reboot não, viu? Eu tô falando de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. O clássico de 1997, em que um grupo de jovens passa a ser perseguido por um maníaco com um gancho de pescador, irá ganhar uma nova versão em 2025, com lançamento previsto para 18 de julho. Não foram reveladas muitas informações por enquanto. Só alguns retornos que estão sendo negociados, como os de Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr., que reprisariam seus papéis, sendo que o segundo parece já ter confirmado presença. Por enquanto, não se sabe se Ryan Phillip e Sarah Michelle Gellar retornarão, mas Sarah, que é a esposa de Fred, andou postando algumas fotos do set aí em suas redes sociais. Mas quem eu sei que retorna mesmo é o casal Ed e Lorraine Warren. Invocação do Mal 4. Últimos Ritos. O filme promete colocar a dupla de investigadores paranormais presos em um caso sinistro, envolvendo criaturas misteriosas, e eles decidem resolver as coisas de uma vez por todas. Com o lançamento previsto para 25 de setembro, o longa marca a despedida dos atores Vera Farmiga e Patrick Wilson, que interpretam os Warren desde 2013. E falando em longevidade, Jogos Mortais 11. E os jogos continuam no 10º título dessa longa franquia. Além do retorno de Tobin Bell como Jigsaw, não temos informações sobre a trama. O lançamento do título está previsto para 26 de setembro. E agora mais 2 sequências. Telefone Preto 2. Continuação do longa de 2021, baseado na obra do escritor Joe Hill, filho de Stephen King, marca o retorno do diretor Scott Derrickson, do ator Ethan Hawke e promete ser o começo de uma nova franquia. Sem maiores informações sobre a trama, podemos esperar mais sobre os poderes sobrenaturais do jovem Finney contra o serial killer vivido por Hawke. Telefone Preto 2 está previsto para 17 de outubro. Predador Badlands. O diretor Dan Trachtenberg retorna depois da boa recepção de Predador A Caçada, para, de acordo com algumas informações, contar a história de 2 irmãs gêmeas que seguem por caminhos opostos, mas seus laços serão colocados em prova quando elas se deparam com uma perigosa missão. O filme ainda promete uma abordagem diferente na maneira como irá estruturar a narrativa. Confesso que nesse caso eu não espero nada, porque eu pessoalmente achei Predador A Caçada bem fraquinho. O longa tem estreia prevista de lançamento para 7 de novembro. Agora, galera, antes da gente chegar no final, que ainda tem uma franquia famosa e outro monstro clássico do cinema, vai uma lista rápida aí de alguns filmes que provavelmente chegam em 2025, mas sem data de lançamento ainda. Retorno a Silent Hill. Depois do sucesso do remake do game Silent Hill 2, o diretor do longa de 2006, Christoph Gans, retorna para adaptar a história para as telonas. Rua do Medo 4. No 4º filme da franquia iniciada em 2021, iremos retornar a Shadside, agora para conhecer a história adaptada do livro A Rainha do Baile. VHS 8. O 8º capítulo da antologia de horror VHS, produzido pela Shudder e o Estúdio 71, foi confirmado e deve chegar também em 2025. Vicious. Dakota Fanning retorna ao gênero na história de uma jovem que se vê lutando pela vida após receber um presente misterioso. O longa de Brian Bertino, conhecido por Demoníaca e pela série The Strangers.
E falando neles, The Strangers, capítulo 2. A continuação do Péssimos Estranhos, capítulo 1, que startou uma nova trilogia baseada no filme homônimo de 2008, também chega em 2025. The Rule of Jenny Penn. Elogiado por Stephen King, A Regra de Jenny Penn, que já foi exibida em alguns festivais, conta a história de um interno de uma casa de repouso que precisa parar um psicopata que controla um boneco de criança para abusar de outros moradores do local. Bizarreira. The Ritual. Com Al Pacino no elenco, o filme narra a história nada inédita de dois padres com conflitos pessoais que precisam deixar suas diferenças de lado para salvar uma jovem possuída. Mas agora, espera, eu tô sentindo que você chegou até esse ponto do vídeo. É um tipo de Premonição 6. Sim, mais de 10 anos longe dos cinemas, a franquia vai ganhar mais um título. Final Destination Bloodlines. Ainda sem muitos detalhes, o produtor Craig Perry contou em entrevistas que o longa irá mergulhar na franquia de uma forma única, olhando por um ângulo diferente, que será uma expansão desse universo de filmes. Outra coisa é que o longa trará de volta o personagem Dr. Bloodworth, interpretado pelo ator Tony Todd, falecido agora em 2024. Parece que conheceremos mais a respeito do passado do doutor. Outra que retorna em 2025 é Carolyn Bracken, do excelente Oddity, agora em Beasts of Prey. O longa, descrito como um terror psicológico, narra a história de uma colecionadora de artes que tem a sua vida destruída por um trágico evento, o que a leva a um caminho de destruição e transformações animalescas. Dirigido por Andrea Corsini, a obra expande o universo de seu curta Ferini, de 2019. Beasts of Prey ainda é descrito como uma história complexa e emocionante sobre a interminável luta entre um lado racional e o animal da natureza humana. Este sem data de previsão ainda, vamos esperar. E com o monstro começamos, com o monstro terminamos. Frankenstein. Nada mais nada menos do que Guillermo del Toro traz pra gente uma nova versão do famoso monstro de Mary Shelley para os cinemas. O longa narra a história do Dr. Pretorius, que precisa rastrear o monstro de Frankenstein, que teoricamente teria morrido em um incêndio, para continuar os experimentos com o Dr. Frankenstein. No elenco estão Mia Goth, Oscar Isaac, Christopher Waltz e Jacob Elordi. Recentemente tivemos a primeira imagem do filme divulgada. Ainda não temos uma data de lançamento, mas vamos ficar de olho. E fica de olho você também, porque se além de cinema de horror você se amarra também em alguns livros do gênero, dá uma olhada aqui na playlist para ler. Ou se quer outros filmes de terror, assiste aqui. E se chegou até aqui, um muito obrigado, feliz ano novo, até a próxima e valeu!